Eu nem acredito que eu nunca fiz um vídeo sobre esse tema no canal. Eu estou muito atrasado. Esse aqui vai ser um dos vídeos mais importantes do canal porque ele explica um princípio básico da economia. E se você quer entender sobre finanças, economia e investimentos, você precisa ficar comigo nesse vídeo porque vai ser muito rico o conteúdo que eu vou te passar aqui. Afinal, nós vamos falar sobre a lei de oferta e demanda, o que é que isso significa e quais são as suas implicações na economia. Fechado? Vamos comigo então. E aí, seus capitalistas selvagens, seus investidores, economistas, simpatizantes de economia, como é que vocês estão? Tudo beleza? Meu nome é Jorge Gonzaga, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos direto de Graz, na Áustria. Te convido a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo. Para você não custa nada, para mim vale muita coisa, é o pagamento que eu peço por dar para vocês o conteúdo gratuito desse canal, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre lei de oferta e demanda. A gente ouve sobre isso desde que a gente é criança na escola. Eu pelo menos escutava isso nas aulas de geografia, de história, até aulas de matemática com alguns exemplos. Mas eu só fui entender de verdade isso, a dinâmica disso, os entrelaços disso na economia, depois de adulto. E eu vou tentar passar da forma mais didática para vocês aqui nesse vídeo. Eu diria, inclusive, que você só precisa entender essa regra, esse único princípio para entender como funciona toda a economia, porque é da lei de oferta e demanda que você passa a entender por que o preço do dólar fica mais caro, mais barato, por que o real perde valor em relação ao euro, por que o feijão, o arroz está mais caro, por que o combustível ficou mais barato, por que só o preço da energia, por que tem mais emprego, menos emprego, por que o salário de um setor sobe, de outro setor cai, por que o emprego some, por que outro tipo de emprego aparece. A dinâmica da economia funciona a partir das leis de oferta e demanda. E é importante dizer também que a lei de oferta e demanda ela não é nenhuma lei criada pelo homem. Ela é apenas uma lei da natureza e o homem apenas deu um nome a ela para conseguir teorizar e explicar como ela funciona. Mas ela é como, por exemplo, a lei da gravidade. Ninguém inventou que se eu pegar esse controle aqui, soltar, ele cai no chão por conta própria. Ninguém inventou isso. Ele simplesmente cai no chão. Alguém entendeu esse fenômeno, deu o nome de lei da gravidade e explicou, teoricamente, por que isso acontece. É a mesma coisa com a lei de oferta e demanda. Mas vamos lá, conhecimento de base. O que é oferta? Oferta é a quantidade de um bem ou um serviço que está sendo colocado à disposição no mercado para ser vendido ou dado. Ou melhor dizendo, é a quantidade de uma certa coisa que você tem disponível para as pessoas consumirem essa coisa. E demanda é a quantidade de gente, eu diria, ou melhor dizendo, a quantidade de qual é o tamanho da força consumidora para esse certo produto ou serviço. O quanto que as pessoas somando querem de fato consumir aquela coisa. E aí, se você aprofundar um pouco mais o seu raciocínio e partir para a segunda camada de pensamento, você vai ver que a oferta ela é sempre ou quase sempre limitada por uma série de fatores. Matéria-prima é escassa, mão de obra é escassa, tempo é escasso, habilidade, tecnologia, a comida que você come, o sofá que você deita, o violão que você toca, a geladeira que você usa, a máquina de lavar, a água que você bebe. Tudo isso são bens escassos. Se todo mundo quiser consumir infinitamente todas essas coisas, não vai ter para todo mundo. E na outra ponta, a demanda é infinita. Todo mundo quer consumir tudo o máximo que pode pelo preço mais barato possível ou, se possível, até de graça. Ou seja, do lado da oferta, quem está te ofertando algo, vendendo algo, ele quer te vender pelo preço mais caro possível, porque ele quer vender menos para ganhar mais dinheiro e não correr risco de não ter mais produtos no estoque, já que a oferta é escassa. E do outro lado, quem está consumindo, que é a demanda, quer consumir o máximo possível pelo menor preço possível. E aí onde é que vai estar então o equilíbrio entre o produto ser vendido para todo mundo sem que acabe por um preço que as pessoas queiram consumir e as pessoas conseguirem consumir pelo menos a quantidade que elas querem consumir de forma que ainda fiquem para outras pessoas? No preço. O preço ele reflete a real escassez de um produto diante da demanda que existe para aquele produto. Já que o lado da oferta e o lado da demanda têm interesses conflitantes. Como eu falei aqui, a oferta é limitada e a demanda é infinita. Se dependesse de mim apenas, eu queria ter 2 ilhas, uma Ferrari, 2 helicópteros,
uma mansão em Miami, uma mansão numa praia na Tailândia e uma casa para minha família no Brasil. Mas como a oferta é limitada e eu não consigo ter isso, como é que você vai decidir quem vai ter uma mansão em Miami e quem vai ter uma casinha lá em Salvador, na minha cidade natal? O preço, já que a demanda pela casa em Miami é maior, o preço daquela casa será mais alto do que a casa numa cidadezinha na Bahia. Para você entender melhor, olha esse gráfico aqui de oferta e demanda. Você vai ver que eles se cruzam num ponto de equilíbrio, num ponto que é qual é o preço de equilíbrio para uma certa oferta versus demanda de um certo produto ou serviço. E você vai ver que quando a demanda por algo aumenta, o seu preço tende a aumentar. Quando a demanda por algo diminui, o seu preço tende a diminuir. Assim como quando a oferta de algum produto aumenta, o seu preço cai. E quando a oferta de um produto diminui, o seu preço aumenta. Ou seja, ele está mais escasso. E é por isso, por exemplo, que em épocas de verão, cidades de veraneio como Porto Seguro, Morro de São Paulo, Itacaré, Búzios, Angra dos Reis, Balneário Camboriú, hotéis, Airbnbs, apartamentos para alugar ficam muito mais caros, restaurantes ficam mais caros, porque tem muito mais gente querendo consumir. E é por isso que as coisas ficam mais caras. A demanda por essas coisas aumenta. A forma que se tem de diminuir o preço disso é tendo mais hotéis, mais restaurantes, mais apartamentos para as pessoas se hospedarem, aumentando a oferta de forma que o preço volte a cair. Opa, rapidinho, um segundo do seu tempo e uma pausa no vídeo agora. Você tá gostando do conteúdo, tá sendo informativo para você, tá aprendendo muita coisa, então me dá essa moral aí, pô. Ó, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, para você não custa nada, para mim vale muita coisa. Quem produz conteúdo no YouTube vive do seu like e da sua inscrição, então me ajuda aí, é um conteúdo gratuito que eu não peço nada em pagamento. A única coisa que eu peço é 2 segundinhos do seu tempo para deixar o seu like e se inscrever no canal. Fechou? Segue pro vídeo aí. Guarda-chuvas ficam mais caros em dias de chuva do que em dias de sol. Hotéis na montanha ficam mais caros em épocas de esqui do que em épocas que não tem esqui. A oferta e a demanda, elas explicam toda a economia, simplesmente toda a economia. E essa é a importância do preço, porque um preço flutuando naturalmente, ele manda a mensagem correta para os tomadores de decisão, tanto os tomadores de decisão da oferta quanto os tomadores de decisão da demanda. Veja bem, por exemplo, se começar a faltar banana aqui onde eu moro, a banana vai ficar caríssima, porque como eu disse, a demanda mantida igual, a oferta acabou de diminuir, a banana está mais escassa, o preço aumenta. Isso envia uma mensagem para os tomadores de decisão do consumo, que no caso eu e os meus vizinhos aqui, para consumir menos banana, já que a banana está mais cara. Isso vai fazer com que a oferta não se reduza tão drasticamente do que já está reduzido. E isso envia um sinal para os tomadores de decisão da oferta de que eles têm que produzir mais ou vender mais ou importar mais de outros lugares para cá, de forma que a oferta vai ficar novamente abundante e as pessoas vão poder voltar a consumir numa quantidade que consumiam antes do preço subir, já que agora com a oferta maior, o preço volta ao que era antes da crise de não ter banana. E é por isso que não se deve tabelar preços. Quando se tabela preço na economia, você está mexendo nessa dinâmica de oferta e demanda. Você está emitindo sinais errados para os tomadores de decisão. Se você tabela preço colocando um teto, ou seja, você, para uma oferta limitada, você limita um preço de venda para cima, você faz com que a demanda não caia. Inclusive, a demanda pode até aumentar com esse tipo de atitude, e aí haverá escassez de produtos, como acontece na Venezuela, na Argentina, aconteceu no governo Sarney, tinha lá os fiscais do Sarney, as pessoas botavam um brochezinho, iam para os mercados para conferir se o preço tabelado, se o preço do mercadinho estava de acordo com o preço tabelado. Os preços tabelados eram divulgados nos jornais e as pessoas faziam esse papel de idiota de ficar conferindo nos mercadinhos. Começou a faltar produto, chegou até a polícia, o exército, ir de helicóptero, sobrevoar de helicóptero as fazendas para forçar o abate de gado, para suprir os mercados com carne que estava faltando, mas isso é óbvio que ia acontecer. Se você coloca um preço
artificialmente de um produto, se você coloca esse preço baixo, colocando um limite, você está aumentando a oferta, já que você está obrigando aquele produto a ser vendido por um preço mais barato do que ele realmente custaria. De forma que quem produz vai parar de produzir porque o cara vai ter prejuízo ou vai ter pouco lucro e não vale a pena. E quem consome vai consumir muito porque está muito barato. Em breve faltarão produtos. Da mesma forma, quando você coloca piso de preços, você aumenta a oferta e você diminui a demanda por isso, porque quando você coloca um piso, certamente você está cobrando mais caro do que aquele produto realmente valeria. Isso acontece, por exemplo, com a lei do salário mínimo. Vou fazer um vídeo sobre isso aqui, inclusive, no canal. Mas a lei do salário mínimo, ela gera alto desemprego, porque você obriga, se torna basicamente proibido que as pessoas contratem sem que seja pago aquele mínimo. E se por acaso a pessoa que você quer contratar não gera valor suficiente para receber aquele salário, você não vai contratá-la. Isso prejudica quem é menos experiente, quem é mais jovem, quem tem menos habilidades, menos conhecimento, menos técnica, menos qualificação, menos estudo. Essas pessoas serão basicamente proibidas de exercer alguma profissão porque o valor que elas geram no começo da carreira ou para aquele certo trabalho naquele momento não é suficiente para receber aquele salário. Ao manipular o preço, você está evitando a harmonia livre entre a oferta e a demanda, o que causa disrupções de mercado, como, por exemplo, oferta excessiva e demanda baixa ou demanda excessiva para uma oferta baixa. E como eu disse, a oferta e a demanda, ela explica de fato toda a economia. Isso vale também para o dinheiro, é por isso que o dólar fica mais caro ou mais barato em relação ao real. O real, a moeda, o papel moeda que a gente conhece, ele é uma mercadoria como qualquer outra. Se existe uma oferta muito grande por uma demanda baixa de real, o real perde valor. O contrário também é válido. Então, se o governo começar a emitir muita moeda, muito real, de forma que tem muito real circulando por aí, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela, com emissão de moeda estrondosamente alta, quando a pessoa pega aquela moeda e vai trocar por uma outra mercadoria, e essa outra mercadoria pode ser um feijão, um arroz, ou pode ser uma outra moeda de outro país, como por exemplo o dólar, se muita gente tem muito dinheiro disponível para trocar por dólares, o dólar vai começar a ficar mais caro em relação àquela moeda. De forma que hoje um dólar é tão mais caro que um bolívar venezuelano, que se você pesquisar no Google você vai ver que um bolívar venezuelano vale 0,00001 dólar, vai, sei lá, até a quarta, quinta, sexta casa decimal. Você precisa de muitos bolívares para comprar um único dólar, já que a demanda por dólar é muito mais alta do que a oferta do dólar para os venezuelanos que só podem pagar em bolívares venezuelanos. A inflação é explicada pelas leis de oferta e demanda. Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, a inflação é um fenômeno monetário, de emissão monetária. A inflação é um fenômeno monetário que explica a perda do valor de dinheiro. E no mesmo exemplo que eu dei para o dólar, a inflação ocorre porque existe muita emissão monetária de uma certa moeda, muito mais do que aquela economia consegue produzir em produtos e serviços. Como eu falei no início do vídeo, a oferta ela é limitada à produção. Produzir algo é difícil, você precisa de mão de obra, habilidade, tecnologia, tempo, matéria-prima, espaço, você precisa de recursos, então a produção ela é limitada. E se a produção é limitada, mas para comprar aqueles produtos que são produzidos você tem quantidade infinita de dinheiro, é aí que ocorre a inflação, porque o dinheiro começa a perder valor em relação às mercadorias que o dinheiro pode comprar, já que a demanda por dinheiro diminuiu e a oferta por dinheiro aumentou. Tem mais dinheiro circulando para uma demanda menor daquele dinheiro. Uma outra coisa que é explicado pela oferta e demanda, na verdade tudo no mercado é explicado por oferta e demanda, tudo na economia, como eu falei, geração de emprego, preço do dólar, inflação. Outra coisa que é explicada pela oferta e demanda é o crédito. Quando o Banco Central ele decide manipular a taxa Selic, eu já expliquei aqui no canal vídeo falando sobre o que significa Selic e como que o Banco Central manipula a taxa Selic, que é basicamente a taxa básica de juros de um país, é os juros que serve como parâmetro para outros juros naquela economia, naquela moeda. Quando o Banco Central ele aumenta os juros, ele torna o dinheiro mais caro, ou seja, o preço do dinheiro aumentou. E quando o preço de algo aumenta, inclusive do dinheiro, o que acontece com a demanda por essa coisa?
a demanda por essa coisa cai. E ao aumentar o preço do dinheiro, ele aumentando os juros, ele diminui o crédito. E crédito nada mais é do que você poder gerar dinheiro emprestado para outras pessoas. Então você veja que ao manipular o preço do dinheiro, aumentando, por exemplo, o crédito e tornando o dinheiro mais caro, a demanda por dinheiro diminui. E as pessoas vão querer financiar menos, vão querer tomar menos empréstimos, vão querer tomar menos risco com dinheiro emprestado, já que agora terão que pagar mais juros, o dinheiro está mais caro. E o contrário vale, quando o Banco Central ele diminui taxa de juros e o dinheiro fica mais barato, você aumenta a demanda por dinheiro, ou seja, você aumenta também a oferta, tem mais crédito disponível para as pessoas tomarem emprestado, tem mais dinheiro disponível, então você aumenta a oferta de dinheiro. Quando você torna algo mais abundante, ele fica mais barato, e aí você vê mais gente financiando imóvel, mais gente pedindo empréstimo para poder abrir um mercadinho, abrir uma padaria, tentar abrir um negócio, mais investidores em bolsa. Então esse foi o vídeo de hoje explicando a oferta e demanda, a lei de oferta e demanda, que é a lei que basicamente rege toda a economia. Eu espero que eu tenha sido didático o suficiente, que você tenha entendido tudo nesse vídeo, que esse vídeo tenha sido rico e informativo para você. Se foi o caso, eu só te peço o seu like e a sua inscrição. Para você não custa nada e para mim vale muita coisa, me ajuda muito no canal, ajuda muito o meu trabalho por aqui. Dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, ter que organizar as ideias, preparar roteiro, sentar, gravar, preparar a câmera, as luzes. Então me dá essa força, me dá essa moral, é o pagamento que eu peço por disponibilizar para vocês esse conteúdo gratuito por aqui. Beleza? Deixa seu like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve, me ajuda muito. Se você não gostou do vídeo, você pode deixar seu comentário negativo aí embaixo, seu dislike, pelo menos no engajamento, ou então você manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica, @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!